Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 31 de janeiro de 2026. Terceira semana do Tempo Comum. São João Bosco, presbítero. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus, São João Bosco, qual celebramos hoje, do ano 1815 a 1888, presbítero, fundador da família salesiana, enfrentou muitos ventos contrários e venceu com o auxílio do Espírito Santo. Lutou pela educação da juventude. Rezemos por todos os educadores. Refletindo sobre o Evangelho de hoje, por volta dos anos 70, suas comunidades estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. A situação de medo, pavor e intranquilidade fez com que Marcos comparasse suas comunidades com um barquinho perdido no mar da vida, açoitado por ventos fortes e impedido de chegar ao porto. Para os judeus, o mar era o lugar da morada dos monstros e dos poderes da morte, onde a frágil vida do homem estava em constante perigo. Para os membros das comunidades, Jesus parece estar dormindo, pois não aparece nenhum poder divino para salvá-las das perseguições. É em vista dessa situação de desespero que Marcos, na hora de escrever o seu Evangelho, como resposta positiva para as comunidades se animarem, recolhe vários episódios da vida que revelam qual o Jesus presente no meio das comunidades. Com esse episódio, o evangelista Marcos procura abrir os olhos dos membros da sua comunidade para mostrar-lhes que o contrário da fé não é a incredulidade, mas sim o medo, e que o medo impede de compreender Jesus como o Senhor da vida que triunfa sobre a morte. Jesus é vencedor. Não há motivos para elas terem medo. Este é o motivo do relato da tempestade acalmada. Foi um dia pesado, de muito trabalho. Terminado o discurso das parábolas, Jesus diz: Vamos para outro lado. Do outro lado do mar da Galileia ficava uma região de gente pagã, que não pertencia ao povo israelitas.
Os discípulos sentiam medo de entrar em contato com essa gente. Do jeito que Jesus estava, eles o levam no barco, de onde tinha feito o discurso das parábolas. De tal cansaço, Jesus deita e dorme. Este é o quadro inicial que o evangelista Marcos pinta. Quadro bonito, bem humano. O mar era um lugar que dava medo. O povo daquele tempo pensava que no mar moravam grandes monstros e onde o demônio andava solto. Quem mandava no mar eram os demônios. Por isso, na Bíblia, muitas vezes mar não tem só o sentido de grande extensão de água, mas também símbolo de perigo e das forças do mal. Só que muita gente não sabe que o mar da Galileia, na verdade, não passava e não de um grande lago cercado de altas montanhas. Às vezes, por entre as fendas da rocha, o vento cai em cima do lago e provoca tempestades repentinas, provocando as inúmeras interpretações como as que já vimos. Vento forte, mar agitado, ondas, são também símbolos de agitação ligados ao mar. Quando as primeiras comunidades cristãs refletiam essa passagem do Evangelho, lembrava-se das suas dificuldades e das ameaças de destruição que enfrentavam. Os discípulos eram pescadores experientes. Se eles acham que vão afundar, então a situação é perigosa mesmo. A barca era um instrumento para navegar, mas era também um símbolo da comunidade dos primeiros cristãos. Eles sentiam a sua comunidade como um barco navegando no mar. Por isso, no texto fala não só da barca onde este Jesus, mas também de outras barcas que representam todas as comunidades que surgiram depois de Jesus. Jesus nem sequer acorda e continua dormindo. Este sono profundo não é só sinal de grande cansaço, é também expressão da confiança tranquila que ele tem em Deus. O contraste entre a atitude de Jesus e a dos discípulos é grande. Os primeiros cristãos, muitas vezes, achavam que as dificuldades e perseguições eram maiores do que as suas forças. Jesus, que tinha prometido estar sempre junto deles, parecia estar dormindo. Jesus acorda, não por causa das ondas, mas por causa do grito desesperado dos discípulos. Primeiro, ele se dirige ao mar e diz: "Fique quieto, cala-se, acalme-se." E logo o mar se acalma. Não se trata de uma ordem de Jesus que tem efeitos mágicos. Marcos não quer mostrar que Jesus pode mudar as leis da natureza. Quer mostrar que Jesus é uma presença que vence os poderes do mal e traz de novo coragem e confiança para os seguidores que estão assustados com as dificuldades e perseguições. Em seguida se dirige aos discípulos e diz: "Por que vocês têm medo? Ainda não têm fé?" A impressão que se tem é que não é preciso acalmar o mar, pois não havia nenhum perigo. É como quando você chega numa casa e o cachorro, ao lado do dono, late muito. Aí não precisa ter medo, pois o dono está lá e controla a situação. O episódio invoca o Êxodo, quando o povo, sem medo, passava pelo meio das águas do mar.
evoca o profeta Isaías, que dizia ao povo: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Jesus refaz o êxodo e realiza a profecia anunciada pelo Salmo 107, 106. Jesus acalma o mar e diz: então, vocês não têm fé? Os discípulos não sabem o que responder e se perguntam: quem é este homem a quem até o mar e o vento obedecem? Jesus parece um estranho para eles. Apesar da longa convivência, não sabe direito quem ele é. Quem é este homem? Com esta pergunta na cabeça, as comunidades continuavam a leitura e até hoje esta mesma pergunta que nos leva a continuar a leitura do Evangelho é o desejo de conhecer sempre melhor o significado de Jesus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria. Fica com Deus. Paz de Cristo.